Hoje é dia de uma conversa um pouquinho mais intimista. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Eu sei que não estou no meu cenário de sempre, que é a minha estante de livros. Eu estou na minha sala, fiz aqui o tripé improvisado. Estou com a minha caneca e hoje não é de café. Eu fiquei com vontade de tomar Nescau. E eu nunca tomo, tá? De verdade. Mas deu vontade, assim, tomar um Nescauzinho quente e conversar com vocês no vídeo de hoje. Abri um pouco a janela aqui, pro lado de cá tem a minha sacada, né? Então abri um pouquinho a porta-janela para ficar um pouquinho mais ventilado, mais fresco. E hoje eu pensei num vídeo um pouquinho diferente, porque recentemente eu reassisti pela milionésima vez o filme De Repente 30. Esse filme provavelmente você já conhece, você já deve ter ouvido ou até mesmo visto. Ele é uma comédia romântica ali dos anos 2000, aquela época que tinham muitas comédias românticas muito gostosas, eu pelo menos sou fã de muitas delas, mas De Repente 30, com a Jennifer Garner e o Mark Ruffalo, e tantos outros atores, né, lógico, é o meu filme, assim, preferido da vida. Eu já assisti e reassisti realmente incontáveis vezes. Inclusive, nesse filme, eu gosto muito de toda a trilha sonora, mas tem a música Vienna, do Billy Joel, que também é, assim, uma das minhas músicas preferidas, que tem uma letra muito bacana, muito profunda, e que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje, porque reassistindo, né, esse filme há 1 ou 2 semanas, ele me fez perceber algumas coisas, muitas delas que eu já havia percebido, porque o legal desse filme é que eu tinha uma cabeça quando eu assisti pela primeira vez e foquei só ali naquela parte da comédia romântica, mas toda vez que eu reassisto, eu aprendo e vejo alguma coisa diferente, alguma coisa nova, sabe? E reassistindo dessa vez, eu consegui enxergar muitos pontos cristãos dentro do filme. E não se preocupa, não estou querendo espiritualizar tudo, nem dizer que o filme foi feito para ser um filme cristão, longe disso, ele não é um filme cristão, especificamente falando, mas ele traz muitos ensinamentos importantes pra gente. E antes de falar desses ensinamentos, eu vou recapitular um pouquinho com você a história desse filme, caso você não lembre ou caso você ainda não tenha assistido. Mas antes, deixa eu tomar um pouquinho do meu Nescau. Vamos lá. O filme De Repente 30, ele se passa no início, na infância da Jenna. Ela é uma criança de 13 anos, uma adolescente de 13 anos, e ela tem um melhor amigo que é o Matt. Eles estão ali na fase da escola e eles são bem chegados, são vizinhos. Porém, a Jenna, que está completando 13 anos ali no início desse filme, ela quer muito ser popular. Ela quer se encaixar num determinado grupo, né, que são as 6 gatinhas, são esse grupo de meninas populares da escola. E ela faz então uma festa de aniversário de 13 anos e ela convida essas meninas populares e alguns meninos também que são os populares, né, os bambambam da escola. Só que nessa festa de 13 anos, as coisas saem um pouquinho do controle. E ela faz um desejo, ela deseja ter 30 anos, porque ela viu ali numa revista que 30 é a idade do sucesso. 30 anos ela quer ter essa idade. E claro, como se trata de um filme de ficção, meio que ali misturando uma fantasia, ela acorda com 30 anos. E aparentemente tudo que ela sonhou, tudo que ela sempre quis, se tornou realidade. Mas é claro que ela vai vendo, né, ao longo do seu percurso, ao longo desse filme, que as coisas não são bem como ela imaginava. E aí nós vamos começar a ter os nossos ensinamentos. Passado esse resumo do filme, a primeira coisa que eu olhei e aprendi com esse filme, tendo esse olhar cristão, é que realmente existe um tempo determinado para todas as coisas. Lá em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer, né, que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu, que tem tempo para nascer, que tem tempo para morrer, tem tempo para ser feliz, tem tempo para chorar. Realmente tem um tempo determinado para tudo. E esse filme mostra muito isso pra gente. Porque quando ela, uma menina de 13 anos, ela acredita que todos os seus problemas vão se resolver quando ela tiver 30 anos.
E esse tempo passa, né, de forma literalmente mágica. Ele passa, mas ela ainda não estava preparada para ter essa idade. E as escolhas que ela fez, na verdade, que sempre sonhando em ter aquilo ela fez, não a levam para o lugar que ela realmente acha que deveria estar. Ela não é uma boa pessoa como ela acha que seria, sabe? Então, existe sim um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes, se vier no tempo errado, até o que a gente imagina que seria uma bênção pode se tornar uma maldição. Eu vou ler com vocês, então, pega a sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 3, para a gente continuar o vídeo. Há um tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E assim o capítulo ele vai seguir trazendo pra gente que existe sim um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E às vezes a gente sonha e quer tanto uma coisa e até pede tanto para Deus algo, mas a gente não espera vir de Deus esse algo, a gente quer resolver, a gente quer fazer, e quando a gente recebe ou quando a gente alcança aquilo, não era exatamente o que a gente estava esperando, sabe? Não era aquilo que nos faria realmente feliz. Às vezes a gente deposita a nossa confiança em uma situação, e é o que a Diana faz no filme. Para ela só vai ser feliz e completa quando ela tiver 30 anos. E quantas vezes a gente deposita a nossa felicidade em coisas futuras? Eu só vou ser feliz quando eu tiver o emprego X. Eu só vou ser feliz quando eu arranjar alguém para mim, quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu só vou ser feliz quando eu viajar. Eu só vou ser feliz quando eu emagrecer. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar o meu carro dos sonhos. Sabe, a gente deposita a nossa alegria, a nossa confiança e a nossa felicidade, o nosso contentamento, muitas vezes, no futuro, naquilo que a gente ainda não tem, naquilo que a gente quer alcançar. E isso é o que nos frustra, isso é o que nos deixa tristes no dia de hoje, porque a gente não aproveita o hoje. A minha mãe sempre falou o seguinte pra mim: aproveite a idade que você tem, aproveita a fase que você tem, principalmente quando a gente era criança, né, adolescente, que quer muito crescer, aproveita, porque assim, esse tempo não volta mais. O que você quer no futuro, né, ser adulta, ser adolescente, ser, enfim, isso e aquilo, né, quando era criança, isso vai chegar, você vai vivenciar isso. Mas a fase que você está vivendo hoje não volta mais, ela passou, é o passado. E eu sempre fiquei com isso na mente, sempre cuidei para não ser desejosa demais com o futuro. Mas a vida acontece e a gente acaba sendo assim, acaba gerando em nós o quê? Ansiedade. E de novo, falta de contentamento com o nosso presente, com o nosso dia atual. E a verdade é que Deus nos fez para o dia atual. Ele não nos fez para o passado já foi, e Ele não nos fez para o futuro, porque talvez o futuro nem chegue, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, certo? Então, reassistindo De Repente 30, eu vi como é importante a gente ter o contentamento no hoje, a gente ter o contentamento no agora, porque, de novo, às vezes, uma conquista que a gente tanto sonha, se ela vier, inclusive, nesse momento, pode não ser bom pra gente, pode até nos destruir, porque também a gente não está preparado para aquilo. Quando ela vai para os 30 anos, para a idade do sucesso, para a vida do sucesso que ela tanto sonhava, ela percebeu que ela não tinha estrutura para aquilo, ela não tinha estrutura emocional para lidar com aquelas situações. E aquilo se tornou uma verdadeira bagunça, certo?
Outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme, aliás, outras duas coisas que são os próximos 2 tópicos do vídeo, poderia falar de muitas outras, mas daí ia ficar aqui umas 2 horas, é mais do que o tamanho do filme. A segunda, né, a coisa que é muito interessante é a questão de negociar os princípios. A Jenna queria muito, né, essa nossa personagem, ser popular. Ela queria muito fazer parte daquela turma popular. E para isso, ela se vendeu. Porque no início do filme o Matt fala pra ela assim, você não quer ser igual a elas. Elas são tudo idênticas, são tudo uns robôs. E ela diz, eu não quero ser diferente, eu quero ser popular. E às vezes, pra gente se encaixar em alguma área, em alguma situação, em algum grupo, é preciso negociar princípios, é preciso negociar valores. E infelizmente, às vezes a gente faz isso pra se encaixar. Infelizmente, às vezes a gente negocia valores nossos simplesmente para agradar um determinado grupo. E a gente não pode e não deve fazer isso. Os nossos princípios, os nossos valores, eles são inegociáveis, sabe? Não é uma coisa simplesmente que você pode mudar de opinião. Por isso é o nome, né? São princípios. É o que rege a nossa vida, principalmente quando se fala, né, de cristãos, os nossos princípios cristãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inegociável. E a gente não pode negociar a Bíblia, negociar os princípios cristãos, simplesmente para caber em uma caixinha, para agradar a sociedade, para agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, foi outra coisa que eu pensei muito, assim, o quanto ela negociou princípios, o quanto ela negociou valores para fazer parte daquele grupo, e o quanto isso refletiu na Jenna de 30 anos, que, de novo, ela mesma diz, eu não sou uma pessoa boa, eu fiz coisas erradas, eu não valorizo a minha família, sabe? Então, que a gente tenha muito cuidado e tenha muito firme na nossa mente os nossos princípios cristãos, os nossos valores cristãos, né, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar vida e para que a gente possa honrar o nome dele aonde quer que a gente vá, que a gente não negocie isso simplesmente para caber dentro de uma caixinha que não é nossa, sabe? Para vestir uma roupa que não é nossa. A gente precisa ter muito cuidado com isso no nosso dia a dia, porque é muito fácil você usar uma roupa que não é sua. Entende o que eu tô falando? É muito fácil você mascarar a sua opinião sobre determinados assuntos que são pontuais, que são relevantes, que são imprescindíveis, simplesmente para não desagradar e para ser popular, entende? Então é muito importante a gente saber disso. E a terceira coisa é uma fala, na verdade, da mãe da Jenna, que eu acho sensacional. Ali na sua fase adulta, a Jenna percebe, né, que as coisas que ela tem feito, quem ela se tornou, passando por cima desses valores, das amizades verdadeiras, da família, ela percebe que isso levou ela para um lugar muito ruim, muito errado. E ela faz então uma viagem para casa dos pais, ela volta para a cidade dos pais e ela conversa com a mãe dela num café da manhã e diz assim para a mãe: você já se arrependeu de ter feito algo na sua vida? Se arrependeu assim a ponto de querer mudar isso? E essa fala já mexe muito comigo, porque assim, gente, quantas vezes nós fizemos alguma coisa, e eu posso falar por mim, tá? Tive alguma atitude ou fiz alguma coisa que se eu pudesse eu voltaria atrás e não faria, eu mudaria. Mas quando eu vi essa fala, eu achei sensacional porque ela faz essa pergunta pra mãe e a mãe diz assim: nada, eu não mudaria nada. E ela pergunta: mas você nunca cometeu nenhum erro tão grande? Nunca fez uma burrada tão grande que quis mudar tudo? E a mãe dela diz assim: não, eu errei muito. Nossa, eu errei muito na minha vida, com certeza, várias vezes. Mas se eu não tivesse errado, eu não teria aprendido a acertar. Então, eu aprendi com os meus erros, né? Eu sou melhor por causa dos meus erros. E isso também eu achei sensacional, porque muitas vezes a gente se apega aos nossos erros. A gente se apega aos nossos fracassos, aos nossos pecados,
que muitas vezes a gente já confessou diante do Senhor, já pediu perdão diante do Senhor, já abandonou, mas aquilo fica, né? Aquela voz do inimigo na nossa mente, relembrando as nossas falhas, de novo, relembrando nossos fracassos, aquelas coisas que a gente queria muito ter conquistado e não deu certo, e a gente não conseguiu, as perdas. Muitas vezes a gente olha para trás e se apega àquilo e quer mudar aquilo, mas a gente deveria aprender com as coisas que não deram certo, aprender com as coisas que a gente errou, com as nossas falhas, para que a gente não faça de novo, para que a gente não erre de novo, para que a gente não caia de novo no mesmo erro, na mesma falha, lembrando de novo que foi Jesus quem deu a vida por nós. E Ele deu para perdoar os nossos pecados, para nos trazer salvação. É a graça dele na nossa vida que se renova todos os dias, para que a gente possa viver o reino, para que a gente possa levar o reino dele mais longe. E a gente às vezes fica parado, travado num lugar porque fica preso nos erros e no quanto a gente gostaria de mudar aquilo. A gente não pode mudar o que passou. Não tem como. De novo, eu já falei isso no vídeo hoje. A gente não tem como voltar para o passado. Não dá. Mas o que a gente tem na nossa vida é o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, que Ele deu livremente lá na cruz do Calvário por mim e por você. A gente tem que se apegar a isso e não voltar a cometer os mesmos erros. Aprender com eles e ajudar outras pessoas a não cair nas mesmas falhas que a gente, sabe? A sair de situações que a gente já conseguiu sair. É isso que o Senhor quer de nós. Então, de novo, não tô querendo espiritualizar o filme De Repente 30, tá, gente? Não tô dizendo que ele é um filme cristão, não é. Mas olha quantos elementos cristãos é possível retirar de um filme. Sabe? A cultura pop e tudo mais, ela tá aí. Ela nos cerca. E vale a gente avaliar aquilo que é bom e aquilo que não é, para os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. E mesmo quando a gente assiste algo que é secular, é tentar buscar as coisas positivas. E quando eu reassisti, eu só consegui pensar nesses aspectos e pensar em gravar um vídeo e conversar com vocês. De novo, é um formato diferente, eu sei. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. Me contem se já assistiram esse filme, se já tiveram também esses estralos, sabe, assim, de assistir e de repente pensar nisso e naquilo, naquelas situações, trazendo para a nossa vida cristã. E deixem indicações aqui nos comentários também de outros filmes que vocês gostariam que eu assistisse e trouxesse essa visão mais cristã para o nosso dia a dia. Deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar conversar com vocês. Beijão a todos, fiquem com Deus e é claro que a gente se encontra nas redes sociais e aqui no canal no próximo vídeo. Até lá!